Oi gente! De novo falando do meu vídeo sobre leitura. Algumas pessoas me pediram sugestão de livros que eu li. Na verdade, nem todo mundo me pediu sugestão. Algumas pessoas falaram, comenta de algum livro ou sugere algum livro. Então assim, como eu já falei pra vocês, eu pensei em dividir os livros que eu tô lendo, que eu me desafiei a terminar de ler em 2014. E eu acabei de terminar o primeiro. Antes de eu falar sobre o meu livro, eu quero dizer uma coisa. Eu não tô propondo de ser de criar um canal de resenha de livros. Tem um canal aqui no YouTube que eu amo de paixão, tem vários canais, mas esse é o meu favorito, se chama Tiny Little Things, é o canal de uma brasileira chamada Tatiana Feltrin, ela é uma paulistana e ela faz uns vídeos maravilhosos. Ela é super dinâmica, super rápida, ela lê de tudo um pouco, em média ela publica uns 4, 5 livros por mês, além disso ela faz coisas para interagir com os leitores. Tipo, você escolhe, aí ela põe umas opções de livro pra ler e as pessoas que assinam o canal dela escolhem qual é o livro que ela deveria ler pra fazer uma resenha pro YouTube, e aí a gente escolhe o livro e depois ela conta a história. É muito legal, eu adoro esse canal, vou deixar o link aqui embaixo. Ela faz vídeos, ela faz blog, é uma pessoa extremamente inteligente, ela é professora de inglês e lê inglês e em português. A menina é demais, assim, todo mundo que der uma checadinha no canal dela, mesmo quem não goste muito de livro vai se apaixonar, porque ela é muito inteligente e o canal dela é uma gracinha. Muito bem, então vamos lá? Meu primeiro livro, minha primeira resenha na internet vai ser sobre este livro aqui. O autor desse livro é Max Lucado. Eu não sei quem conhece, Max Lucado é um escritor cristão, então tudo que ele escreve ele tem embasamento bíblico e tal, e esse livro se chama Fearless. Eu li em inglês, mas eu já pesquisei na internet e eu sei que tem em português. Em português se chama Sem Medo de Viver. A capinha é a mesma, tá? Tudo igualzinho, assim, e só que em português, né? Muito bem. Como eu disse, Sem Medo de Viver. Esse livro eu achei assim super interessante, é um livro muito gostoso de ler, as histórias são curtas, os capítulos são curtos, ele dividiu cada capítulo para um tipo de medo diferente. Então ele começa o livro explicando o que é o medo, por que a gente sente medo, e aí ele vai diversificando os tipos de medo. Por exemplo, o primeiro capítulo fala medo de não ser importante. E aí ele discorre sobre isso, né? Então ele fala por que a gente precisa ser aceito, por que a gente tem medo de não ser aceito, como que a gente pode lidar com esse medo. Então assim, basicamente cada capítulo ele apresenta um medo e ele explica como vencer esse medo. E assim, além dele explicar sobre como vencer o medo e usar textos bíblicos para ajudar você assim, quem acredita em Deus, né, ter uma verdade que embase isso e tal, ele também usa muito exemplo secular. Então um dos capítulos aqui ele fala sobre o medo de morrer e ele cita o Woody Allen, que é cineasta, ator, é uma pessoa bem famosa e ele é muito legal. Eu não sei assim elencar um capítulo que eu gostei mais. Eu achei que esse livro não é um antídoto, né, que você toma e tudo muda. Eu achei que esse livro ajuda bastante assim a gente a reconhecer os nossos medos e a encarar as verdades assim que Deus diz pra gente ou que a gente já sabe, mas esquece na hora que tá com medo, né? Eu super recomendo, achei assim uma literatura sensível e ao mesmo tempo impactante. Eu, como disse, né, eu ainda tenho medo de algumas coisas, mas o processo de ler esse livro me fez assim cair um pouco a ficha que a gente não deveria ter medo de nada, na verdade, que não é essa nossa missão aqui na Terra. E como se diz, né, medo é o contrário de fé. Então, se você tem fé, você não deveria temer. O livro também fala sobre temer a Deus, que esse sim é o único temor que a gente deveria ter. Bom, eu sei que falando assim, Deus, 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 parece que é um livro super bitolado, aqueles livros de crente, lenga-lenga e tal, mas não, gente, Max Lucado é eu diria que ele é o meu escritor
cristão preferido. Eu acho que ele tem, assim, uma sensibilidade extrema pra falar sobre Deus de uma forma tangível, não tangível, assim, de uma forma real, uma forma que você pode relacionar com o seu dia a dia. Então eu super recomendo Max Lucado, e esse livro... Meu, muito legal. É um livro velhinho já, um livro de 2009, mas eu achei ele super atual. O tema é extremamente atual. Uma das coisas, vou fazer um spoiler aqui, uma das coisas que eu achei muito legal, que ele, nos capítulos, ele fala que de alguns anos pra cá, a palavra medo tem aparecido mais nos noticiários, no jornal, na imprensa escrita, e isso tá relacionado à nossa reação, né? Se tudo que tá nos cercando instiga esse medo na gente, se o medo vende, por que não, como não andar de acordo com a maré, né? Porque eu penso assim, aqui nos Estados Unidos, quando tem neve, eles fazem um alarde, gente. Fazem assim, vai ser a pior nevasca, compra tudo que você puder no supermercado, porque vocês não vão poder sair de casa, não sei o que. E nem sempre é assim, mas medo vende, as pessoas ficam com medo, vão lá, compram revista pra ter mais informação, compram comida pra ter um monte de suplemento dentro de casa, e aí vem a neve, não é todo esse terror, mas as pessoas já se prepararam e tal. Não que eu sou contra você se preparar para situações ruins, mas eu acho que esse medo em exagero não é saudável para ninguém. E mais uma dica, se você é crente, se você gosta de discussões intensas, se você é crente em Deus, né, não tô pregando religião aqui não, mas se você tem algum interesse em discutir isso com um grupo de pessoas que acreditam em Deus também, acreditam na Bíblia, no final desse livro tem um capítulo dedicado a um guia de discussões. Então cada capítulo tem o tema, como eu disse, e aí em cada capítulo o autor dá, assim, perguntas, como se você fosse, assim, fazer um estudo desse livro. Então é muito legal, porque você pode fazer com um grupo de pessoas que tem interesse nesse tema e aprender bastante junto sobre Deus e sobre não ter medo. E o meu capítulo, acho que favorito, agora pensando, é o capítulo final, que é o Salmo de William. Eu não vou dar um spoiler desse salmo, você tem que ler o livro pra saber, mas... é isso aí, minha gente. Fica aqui minha primeira dica de leitura, Sem Medo, do Max Lucado, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!